Posso começar, gente? Chegaram todos. Eu não me lembro quantas pessoas tínhamos na sala. Tinham poucos, deixa eu olhar. Mari, Samir, Arthur, Giovanni. Eu acho que só esses esses são os de sempre, né? Ô, pessoal, tem alguém que tá faltando muito, tirando Manuel e Otávio? Não, Tem né? Joel. Joel ainda não veio nenhuma vez essa semana. Agora Joel veio semana passada, não sei porque ele não veio Foi. essa. Deve ser algum problema em casa. E Joel, não é de faltar? Deve ser alguma coisa de internet, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Passando. Aí vejam, gente, como se, assim, lembra aqueles elementos que eu falei a vocês, os lantanídeos e os actinídeos, que eles ficam embaixo da tabela, que eles pertencem à família B. Então, ó, se a gente fosse colocar eles integralmente na tabela, ela mesma ela é assim, ela seria assim, tá? Então, ó, olha eles dois aqui, os lantanídeos e os actinídeos, eles ficam embaixo da tabela. Então, para diminuir até o tamanho mesmo, para reduzir um pouco o tamanho, foi o que foi feito. Pegaram esses elementos, retiraram do corpo central da tabela, porque senão ia ficar muito extenso, certo? E resolveram pegar e colocar eles embaixo. Tanto é que vocês podem perceber que tem até uma legenda aqui, ó. Ó, esses dois quadradinhos aqui, tá vendo? É onde eles iriam encaixar. Aí aqui tem dizendo, algumas tabelas eles puxam uma setinha, entendeu? Indicando o local exato de onde eles ficam. Aí foi feito dessa forma, aí ela foi aprimorada e colocaram ele embaixo para poder ficar melhor, né? Porque a tabela já é grande. Imagine ela com mais 10 casas assim, são 14, entendeu? Então ia ficar muito extenso. Então essa tabela, ela não é comum, ela não é usual, né? A gente utiliza outra, que é essa daqui. Deixa eu apagar isso. E aqui estão as famílias, ó. Família dos metais alcalinos, a primeira, metais alcalinos terrosos. Família do boro, do carbono, do nitrogênio, família dos calcogênios, halogênios e gases nobres. Tá certo? Então vamos lá. Atualmente, a tabela periódica reúne 118 elementos químicos, tá certo? Contém elementos naturais, que são os que apresentam um número atômico menor ou igual a 92, certo? Tecnécio e promécio são artificiais, entendeu? Ele dá, ó, as exceções. Todos os elementos que estão abaixo do número atômico 92, eles são naturais. Acima, 90, a partir de 93, são elementos artificiais ou sintéticos, certo? Porém, o tecnécio, de número 43, e o promécio, de número 61, eles são artificiais, tá certo? Ó, a tabela periódica contém elementos artificiais ou sintéticos denominados de elementos transurânicos, certo? Transurânicos por quê? Porque a transição é o urânio. Do urânio para trás, eles são naturais. Do urânio para lá, eles são artificiais, tá certo? A partir do 93.
Os elementos de número atômico 113, 115, 117 e 118 ainda não foram nomeados permanentemente. Esse slide ele está um pouquinho ultrapassado, certo? Porque essa atualização que eu mostrei a vocês, que é justamente daqueles elementos que eu mostrei a vocês, é desse ano. Então, ela é extremamente nova. O nome desses elementos já existe, eles já são nomeados, certo? Que são esses elementos aqui, ó. Tá vendo esses em vermelho? Vejam como era o símbolo deles. O T, o P, entendeu? E eles não tinham um nome certinho, era um nome bem esquisito, tá certo? Mas agora a gente sabe que esses elementos, ó, são esses aqui. É o niônio, tá? Eu não, agora sim, é com H. É NiHo. Aí eu não sei se é niônio ou nirrônio. Entendeu? Então, cuidado para não confundir. Isso não é neônio, tá? Neônio é gás nobre. Ele tá lá em cima, pertinho do hélio. Mas esse aqui, esse 103 é niônio. Aí o 115 é o moscóvio. Tá? O moscóvio. O 117 é o tenessino e o 118 é o organessônio. Organessônio, na verdade, com 2 S. Tá certo? Então, tem o nomezinho dele. Se vocês quiserem procurar uma tabela periódica na internet mais atualizada já desse ano, né? Vocês podem ver, procurem. Porque a do livro de vocês eu ainda não atualizei. Só o ano que vem agora. Elementos necessários para um organismo vivo: hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. São 6 elementos mais abundantes na matéria viva, né? Porém, o cálcio, o cloro, o magnésio, o potássio e o sódio também são abundantes e necessários em todos os organismos. É quando a gente entra na biologia e fala um pouquinho sobre os elementos que fazem parte dos organismos orgânicos e os elementos que fazem parte, né, dos organismos, porém sendo inorgânicos. Então, todos esses elementos aí tem no nosso corpo, tá? Além de mais outros, né? Não sei se vocês sabem, mas o ser humano, pelo menos todos os seres vivos mais evoluídos, eles possuem quase todos os elementos que são naturais do nosso corpo, tá? Vamos falar um pouquinho agora dos metais. Os metais são elementos de característica sólida, exceto o Hg é mercúrio, tá? O mercúrio ele é um metal líquido na temperatura ambiente. Todos os metais eles vão ter características como brilho, certo? E a maioria apresenta a coloração prateada, certo? Ou mais puxada para o chumbo, tá? Aquela coloração meio cinza mesmo. Sendo a prata é um pouco, acho que um dos mais brancos que existem, certo? E o chumbo um dos mais escuros, certo? Então é sempre do mais claro para o mais escuro. Então os metais eles vão possuir essa característica de cor, exceto o ouro, que é amarelo, tá? E o mercúrio, a gente vê muito ele em vermelho, certo, gente? Só que o mercúrio, a característica dele é que ele é um metal que ele chega a ser translúcido. Ele chega a ser transparente muitas vezes. Isso vai depender se esse metal ele tiver com algum corante, tá certo? Outra coisa, ouro branco não é um elemento, tá certo? Ouro branco é uma mistura de ouro com outros metais que faz com que ele fique branco, certo? Do mesmo jeito que o bronze, ele também não é um elemento, certo? O bronze ele é uma mistura de cobre e estanho. Então, alguns aço, por exemplo, também não é um elemento, é uma mistura. Então, alguns metais que a gente tá muito comum, é comum a gente ouvir, eles não são, na verdade, elementos. Eles são mistura de elementos que formam
uma liga metálica, tá? Então, outra característica dos metais é que eles são dúcteis, ou seja, eles têm a propriedade de se tornar fios, eles podem ser estirados em formato de fios, são maleáveis, tá certo? Podem ser moldados em folha, para que vocês entendam, o metal é duro, mas ele é duro porque ele está misturado, tá? A maioria dos metais puros, eles são extremamente maleáveis. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o ouro ele é bem maleável mesmo, ele é bem molinho. O ouro puro, tá? Mas o que faz com que uma joia, um, um metal aí, ele fique resistente é justamente a mistura desse metal, tá? Tanto é que vocês já ouviram falar sobre ouro 18, né? Ouro 14. O que é isso? Isso é a concentração do ouro naquela peça, porque aquela peça ela está misturada, tá certo? Dúvidas? Não é? Tranquilo? Os metais Tranquilo, formam tranquilo. ligações, não, na verdade formam ligas. O que é uma liga metálica? Uma liga metálica é quando eu misturo um metal com outro. É uma mistura de metais, tá certo? E os metais, eles tendem a ter baixa energia de ionização, certo? Essa questão de energia de ionização, vocês não se preocupem com isso agora não. Vocês só vão precisar se preocupar com isso na terceira unidade. Aí vocês vão entender o que é ionização, dissociação, certo? Que é quando a gente vai estudar ácidos e bases, tá certo? Outra característica dos metais é que eles são bons condutores elétricos. Tá? Eles conduzem eletricidade muito bem. Tá bom? Vamos ver agora os não metais. Tá? Variam muito na aparência. Eles não têm uma aparência fixa como os metais, por exemplo, que são praticamente todos do mesmo jeito. Alguns podem ser sólidos, outros podem ser líquidos, outros podem ser gasosos, vai depender muito, tá? O bromo, ele é líquido. Alguns, como nitrogênio e oxigênio, eles estão no ar, são gases na temperatura ambiente, são pobres condutores de calor e eletricidade. Os não metais são o carbono, o enxofre, o iodo, o fósforo, certo? O oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio, tá certo, gente? São esses elementos aí. Os semimetais são o boro, silício, o germânio, esse eu não sei, esse eu também não sei, o telúrio e esse outro eu também não sei. Apresentam propriedades intermediárias entre a dos metais e a dos não metais. Tanto é que eu mostrei a vocês que eles são uma transição. Eles ficam no meio entre os não metais e os metais. Tá certo? Alguns são semicondutores de eletricidade. Então, vejam, os semimetais, gente, eles vão ser sempre assim. Eles vão sempre ter propriedades que ficam em cima do muro. Veja, enquanto os não metais não são condutores elétricos, os metais são bons condutores elétricos e os semimetais eles são mais ou menos. Deu para entender? O silício, por exemplo, parece um metal, mas é quebradiço e em vez de maleável e não é bom condutor térmico ou elétrico comparado aos metais. O silício, gente, ele é um dos principais materiais, elementos para fazer o vidro, tá? O vidro. Então ele é um semimetal, tá certo? Lembrem sempre de semimetal como o que fica em cima do muro. Ele nem é metal, ele nem é metal, tá? Ele é o que está em cima do muro. Ele não sabe o que ele quer. Então as propriedades e características que diferem, vejam como são diferentes, né? Enquanto o metal tem brilho, o não metal eles não possuem brilho. Enquanto os metais eles são sólidos, maleáveis e dúcteis, os não metais, os sólidos, são geralmente quebradiços, alguns são duros e outros maciços. É bem diferente as características dele. Enquanto os metais são bons condutores térmicos e elétricos, os não metais, eles não são condutores nem térmicos nem elétricos, são péssimos nisso. Os metais, eles são muito óxidos,
né? Muitos óxidos metálicos são sólidos iônicos. E na característica dos não metais, muitos óxidos são metálicos, não metálicos, são substâncias moleculares. Isso aqui você também não vai entender agora. Vocês vão entender isso aqui na terceira unidade, tá? Porque o que ele quer falar aqui é que metais formam compostos iônicos e não metais vão formar compostos moleculares, certo? Vocês vão entender isso só na terceira, relaxem. Metais tendem a formar cátions, que são íons positivos, em soluções aquosas. E os não metais, eles tendem a formar ânions, que são íons negativos em soluções aquosas. Dúvidas? Não, né? Não. Não. Vocês estão lembrando das coisas do ano passado? Eu tô. Dá para dar uma clareada, Eu né, também. Jonas? Principalmente daquela questão de ácidos, de Vai bases. A gente chegando de falou novo. muito disso. Entendeu? E aí você vai clareando, porque você vai lembrando daquilo. A gente já estuda aquilo esse ano de novo. Tá? Show. Vamos ver agora um pouquinho sobre os períodos. A gente falou das famílias, vamos ver os períodos. Vejam, os períodos, né, são as fileiras horizontais da tabela, numeradas de 1 a 7. Lembra que o primeiro período ele só vai possuir 2 elementos, tá? Que é o hélio e o hidrogênio. O hidrogênio e o hélio. O primeiro período. Entendeu? Aí o segundo ele já tem um pouco mais. O terceiro ele já tem mais. Aí, a partir do quarto período, da quarta fileira, aí eu vou ter ela completa. Tá certo? Por isso que a tabela periódica ela é toda assim, desenhada. Certo? Para iniciar um novo período, a proposta é que haja repetições das propriedades físicas e químicas na nova sequência dos elementos. Então, aí está a periodização, certo? Quando há uma repetição nas propriedades físicas e químicas, aí ele dá uma nova sequência de elementos, tá certo? O número do período em que um elemento se encontra corresponde ao número de camadas ocupadas por elétrons nesse elemento, tá? Então, por exemplo, se um átomo ele está no quarto período, na quarta fileira, então quer dizer que ele tem 4 camadas, certo? Se um átomo ele está na sexta fileira, no sexto período, ele tem 6 camadas, beleza? Lembramos que as camadas ou níveis de energia são formadas por subníveis. Os subníveis são designados pelas letras S, B, D, F. Ele colocou aí G e H, porque se por um acaso surgir um novo elemento, certo? Tudo vai se modificar. E aí eles vão ter que adicionar outro subnível, que no caso seria o subnível G. Entendeu? Aí vejam, a camada K é formada por subnível S, camada L é formada por subnível S e P, camada M formada por subníveis SPD, camada N formada por subnível SPDF. Aquela aula que a gente já teve sobre camadas. Depois vocês voltam lá se vocês não lembraram e dá uma olhada. Aí vejam, o número máximo de elétrons acomodados pelos subníveis SPDF, só para relembrar, o número máximo de elétrons no subnível S é 2, no subnível P 6, no subnível D 10 e no subnível S 14, certo? Isso é só para relembrar mesmo. Deixa eu ver. Orbital, não vou falar de orbital. Não precisa, que a gente já falou. O diagrama também não. Não vou falar do diagrama. Deixa eu ver isso aqui. Isso não. Aí vejam. O número do período em que o elemento se encontra corresponde ao número da camada de valência. Por exemplo, o sódio. A distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Tá? Então, eu tenho aí as 3 camadas, 1, 2 e 3.
certo? Então, ele diz assim, o número do período em que o elemento se encontra corresponde ao número da camada de valência. Qual é o número da camada de valência do sódio nesse caso? Está sendo 3. Então, esse elemento, ele se encontra no terceiro período. Eu acho que eu falei no outro vídeo, no outro slide, que tem explicando as setinhas. Por exemplo, 3S1. Esse 3 corresponde à camada, ao período na tabela periódica, certo? O S corresponde às famílias 1 e 2. Lembraram que eu falei sobre isso? Que eu até dividi em cores. O S, todo átomo que terminar em S, ele vai estar aqui, na família 1 e 2, ou ele pode ser o hélio. Aí todo elemento que termina em P, ele vai estar do outro lado da tabela. Todo elemento que termina em D, eles são os de transição, os que estão no meio. E todo elemento que termina em F são os lantanídeos e actinídeos que estão embaixo, as duas fileiras que estão embaixo. Vocês lembram disso? Eu lembro. Lembra que eu falei? É que eu não quero voltar. Eu tenho até anotado isso aí. Eu não quero voltar. Deixa eu ver se tem um livro aqui. Eu não quero voltar para aquele slide. Mas tem aqui, ó. Vocês vão lembrar agora, para quem não lembra. Ó. Para quem não lembra, vai lembrar agora. Vê só. Tá vendo? S, P, D, F. Uhum. Cada região dessa corresponde a uma terminação na distribuição eletrônica. Então, é muito fácil a gente localizar os elementos na tabela. Por exemplo, o elemento de número atômico 10, certo? Vai ficar um S2, 2S2, 2P6. É a distribuição eletrônica dele. 2P6. Então, quer dizer que ele está onde? Ele está no segundo período, certo? Na região P, que é lá do outro lado, certo? E esse 6 indica justamente a sexta, que é a família 6, certo? Ó, ele tá aqui, ó. Segunda, aqui. Ó, segundo período, ó, lembra? Primeiro, segundo período, só que vem de lá para cá. Aí aqui eu tenho a família 1, 2, aí família 3, 4, 5, 6, certo? Olha aqui. Entenderam? E assim a gente descobre e localiza os elementos. Tá? Aí vejam só, os 3 elementos acima, eles estão posicionados no terceiro período da tabela periódica, ou seja, na terceira fileira na horizontal. Elementos do grupo 1 e grupo 2 estão preenchendo os subníveis 1S1, 1S2, certo? Ele terminou em 1S1, terminou em S1, grupo 1, família 1. Terminou em S2, família 2. Tá certo? Alguma dúvida? Não, né? Não. O elemento do grupo 13 a 18 preenche os subníveis P. Aí é como eu falei a vocês, terminou em P1, aí você vai contar. É a família 13, né? É isso mesmo. Eu até falei errado a vocês, mas é a família 13, tá? Porque quando você conta, são 6. São 6 famílias. Se você for olhar na sua tabela periódica. É 13, 14, 15, 16, 17, 18. São 6. Certo? Que seria, no caso, por exemplo, 3A, 7A, não, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. São 6. Certo? Aí terminou em P1, primeiro, grupo 13. Terminou em P2, grupo 14. Terminou em P3, grupo 15. E assim você vai localizando. Dúvidas com esse?
Nenhuma. Não, né? Preenchimento de subníveis eletrônicos na tabela periódica nos metais de transição. Todos os elementos que estão no subnível D, eles vão estar obrigatoriamente a partir do período 4, certo? Então, todos os elementos do período D, ele tem de 4 a 6 camadas, 4 a 6 camadas, certo? Os átomos. Aí vejam, terminou em D, ele está lá no meio, é o metal de transição. Aí aquelas colunas lá do meio, essas colunas aqui, ó, em rosa, tá vendo? Quando você conta, são 10 colunas. 10, tá? E então você vai seguir a mesma regra. D1, D2, D3, D4, D5. Aí você vai, ó, de acordo com o número de coluna e do expoente. Não é fácil? E o F, os elementos que terminam em F, eles vão ser os mais fáceis ainda, os lantanídeos e os actinídeos. Entendeu? Então, dependendo do número que ele terminar, F1, F2, F3, F14, seja lá o que for, certo? Vocês vão procurar nas coluninhas também, tá? Dúvidas? Não. Nenhuma, Vou ver uma nenhuma. coisa aqui. Lembraram disso do ano passado? Aham. Certo? Vejam. E aqui está uma tabela que está mostrando a terminação de todos os elementos. Todos. Todos os elementos. Certo? Por exemplo, o elemento que termina em 4S2. Onde é que ele está? Ele está aqui, ó. É o cálcio. Na segunda família. Entendeu? 4S2. Quarta fileira, certo? No grupo dos que terminam em S, que é a primeira e a segunda, e por S2, segunda família. Tá bom? E aqui, ó, tá mostrando a vocês aquilo que eu já tinha falado, né? O grupo S, o grupo F, o grupo D e o grupo P. Agora, a configuração eletrônica dos elementos e a localização na tabela periódica. Conforme discutido, o número do período em que um elemento se encontra corresponde ao número de cada valência, certo? Então, o período onde ele se encontra corresponde à sua camada de valência. A soma da quantidade, lembre que camada de valência é a última camada do átomo. A soma da quantidade de elétrons dos últimos orbitais S, P e D preenchidos resulta no número da família do grupo do elemento, certo? Então, ó, a soma da quantidade de elétrons dos últimos orbitais S, P e D preenchidos resulta o número da família do grupo do elemento. Isso aqui está mostrando que o expoente corresponde à família do elemento, corresponde à coluna de elementos que eu mostrei a vocês. Terminou em S1, primeira coluna, família 1. Terminou em S2, família 2. Terminou em P1, família 3. Terminou em P2, família 4. Cada um desses que eu já tinha mostrado a vocês. Para os elementos do segundo e do terceiro período do bloco P, soma-se 10 ao total de elétrons do nível de maior energia para localizar a família, certo? Isso aqui é outra forma, gente, de vocês acharem, certo? Vocês podem fazer da forma que eu mostrei a vocês, que ela é mais fácil, tá certo?
Deixa eu ver aqui. Entendi. Ó, vamos lá. Aí essa forma que ele está ensinando, ele forma assim, ó. Sem consulta, a tabela periódica indique a posição na mesma família e período do elemento de número atômico 35, certo? Então, número atômico 35. Quando ele faz a configuração eletrônica, ela vai ficar dessa forma. 1s2, 2s2, 2p6, 2s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5, certo? Aí veja essa forma como também ela não é difícil. Aí o que é que ele fez? Ele somou os expoentes, todos os expoentes, tá? Aí botou 2 mais 10 mais 5 dá quanto? 17, certo? Então, esse elemento está no quarto período do grupo 17. Também não é fácil? Eu não entendi, não, isso aí não. Entendeu, não? Ele pegou... Ó, Jonas, você tá vendo esse 4, 4S2, 3D10 e 4P5? Tô vendo, tô vendo. Pronto. Ele fez o quê? Ele somou esses três últimos, tá? Ó, porque ele diz assim, ó, voltando aqui. Ele diz que para isso você tem que somar o S, o P e o D, entendeu? Para poder achar. Aí ele somou aqui o S, o P e o D, tá vendo? Entendi. Aí ele Mas aí somou só somam os últimos três, né? isso, os últimos três. Aí ele somou o S, o P e o D, os últimos três, certo? Aí quando ele somou, deu 2 mais 10, 12 com 5, 17. Então, quer dizer que a última camada, né, o 4, né, a camada 4, então ele está na quarta fileira do grupo 17. Tá? Ah, agora eu Então, entendi, agora, agora eu não é entendi. difícil também, não. Ó, do grupo 17, tá vendo? Aí, Tô veja. vendo, tô vendo. Do mesmo jeito, ó, ele não termina aqui em P5. Se você olhar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá lá no mesmo lugar. Então, eu, Rialli, prefiro dessa forma. Entendeu? Que é mais fácil. Agora, se você preferiu dessa, o importante é você acertar. Show. Certo, gente? Alguém não Certo, entendeu já. isso? Vou prosseguir. Exemplo 2. Sem consulta à tabela periódica, indique a posição na mesma família e período do elemento do número atômico 16. Configuração eletrônica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4p4. E aí, como é que fica esse? Vê só, ele está na terceira família, né, no terceiro período. Aí, número do grupo, aí ele fez assim, ó. 2 mais 4 é igual a 6. Mais 10 igual a 16. Está na família 6A. Esse mais 10 é uma regra, certo? Aqui, nesse slide, tem dizendo, ó, para os elementos do segundo e do terceiro período do bloco P, soma-se 10 ao total de elétrons do nível de maior energia. É uma regra, você tem que lembrar disso, certo? Veja, você tem que lembrar. Só que aí, para ficar mais fácil, sabe como é que você faz? Você soma o 2 e o 4, vai dar quanto? 6, né? Deixa eu ver aqui. Não, segue aquela mesma forma que eu falei a vocês, gente. Não terminou em P4? Ele está aqui, ó, na família 16, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4. Ele está aqui, a família 16 é essa. Certo? Olha aqui, ó, é o enxofre. Entendeu? Então segue do mesmo jeito que eu falei a vocês, que é mais fácil. Porque vocês nunca vão lembrar de adicionar esse 10 e aí vocês vão errar. Tá bom?
Beleza. Quando for a próxima aula de química, a gente vai fazer só exercício, só localização da tabela, para poder fixar bem. Isso aqui é para outra aula. Tá certo, gente? Alguma dúvida? Certo. Não, nenhuma, não. Ó, eu vou passar Não. uma atividade que eu quero que vocês façam e vou abrir lá no Google Sala para vocês enviarem. Feita aquela que eu Diga passei da lá. última vez. Deixa eu colocar aqui o slide que você vai copiar. Ó, tirem foto aí da tela ou tirem print, porque daqui a 3 minutos a reunião acaba, a aula acaba. É só essa questão, gente, para vocês fazerem. Manda foto para mim lá no Google Sala, certo? Eu vou abrir a sala aqui. Vamos lá. Ô, professor, Oi. manda até que horas? Hoje, É até hoje? é exercício, né? Até que horas? Eu vou colocar até meio-dia. Tá certo. Qual é a nota de hoje, gente? 14. 14. 14. Aí eu vou anexar uma foto. O Google Sala é demais. Eu posso tirar a foto e mandar lá para vocês verem. Pronto, gente. Eita, mas hoje tem sexta aula, né? Para Isso. vocês. Tem. Eu vou deixar Uhum. até É, tem. 3 da tarde. Até 3, pronto. Vai deixar o quê? Até 3 horas para entregar isso. Tá certo. Pronto, façam. Quando for 3 horas da tarde, vocês vão indicar isso, certo?